noite, galera. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite do nosso Programa Nascente USP, a nossa 28ª edição. Hoje, após 3 dias, o Dia da Música Popular, o Dia da Música Erudita e o Dia das Artes Cênicas, temos o nosso Sarau Literário, que contou com 300 textos, das quais 13 foram escolhidos como finalistas. Esses finalistas se apresentarão hoje no nosso sarau. Eles serão avaliados pelos jurados Jean-Pierre Chauvin, Emerson Inácio e Maria Célia Hernandes. Nós, do Nascente, esperamos que vocês que estão assistindo essa transmissão no canal do YouTube e do Facebook aproveitem ao máximo a experiência e o dom de todos os que estão aqui reunidos com a gente hoje. Lembrando que a gente está seguindo todos os protocolos sanitários que foram solicitados pela gente, todos os nossos participantes estão de máscara, e vamos fazer a higienização do microfone também. Eles vão trocar o microfone a cada apresentação, então vocês vão conferir que está tudo certinho, os protocolos estão sendo seguidos. Perfeito? Para a gente começar, vou chamar a nossa primeira apresentação. O título do trabalho é Pathos Actio e a participante é a Laura Dolival Cardoso. Por favor, Laura. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu vou pedir para você falar um pouquinho do seu trabalho para a gente, Bom, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui. E vou aproveitar para explicar um pouco do título do trabalho, eu acho que é importante. Bom, eu escrevi essa crônica em 2020, plena pandemia, e empatia é algo que tem sido falado cada vez mais. E acho que o questionamento que eu fiz é justamente se somos seres sociais, se somos seres empáticos, algo que tem sido dito há milênios, então o que deu errado? Né? O que está faltando? E é justamente daí que vem o outro lado do título, pathos, o sentimento, a empatia, e actio, uma ação, porque para se ter empatia é preciso colocá-la em prática. É preciso uma ação e uma iniciativa que tem que ser coletiva. Então, vem daí. Gente, com vocês, nossa primeira apresentação da noite, Pathos e Actio, de Laura Dolival Cardoso. Bom, eu selecionei um trechinho. Para que faça um pouco mais de sentido, é importante saber que no começo da minha crônica, eu faço uma citação ao Drummond, Carlos Drummond de Andrade, um texto, um poema chamado Amar, que está em Claro Enigma, que é um livro muito resignado, desiludido, enfim. Eis que uma luz se acende e encontro minha tese para esse texto. Simples e sucinta. A sociedade está inerte e de fato passa pela tal crise humanitária. Isso por um motivo e um motivo apenas. Nossa humanidade, entenda-se empatia e sociabilidade, está adormecida. E está dormindo há algum tempo, pelo menos desde Drummond, com certeza. No entanto, temo que eu desconheça a razão dessa dormência. Acredito que meu querido poeta tenha deparado-se com essa mesma tese, e ele seguramente diria que o esquecimento da humanidade é a fonte para a doença do mundo. Mundo esse que, como ele bem descreveu, tornou-se caduco. Crise política, econômica, moral, ética, social, sanitária, desigualdade, violência, ódio, intolerância, convulsão social, pobreza, miséria e guerra. Pandemia, vírus, doença, 1000 mortos, 10.000 mortos, 100.000 mortos. Enquanto os fatos apontam para uma sociedade enferma e desorientada, sinto-me na obrigação de apontar na direção contrária. Para uma solução que busque a volta de uma humanidade gregária e cooperativa. Como esse ideal está dormente, os conceitos demandam uma análise mais atenta e mais próxima. Da mesma maneira como os físicos estudam as partículas subatômicas para entender a totalidade do universo, decido explorar os componentes das ideias, as palavras. Esses termos enfileiram-se na formação de Esses termos enfileiram-se na formação de concepções complexas.
Tudo bem? Pode seguir? Esses termos enfileiram-se na formação de concepções complexas, cada um carregando em si outra série de ideias e referências. Assim, a linguagem não raramente me surpreende e me intriga. E essa atração que sempre tive pela língua trouxe-me a etimologia, o estudo da origem das palavras. Eis então que chega uma família muito simpática de palavras, as derivadas do grego pathos, que significa paixão, na essência de sentimento, e aparece na retórica de nosso já conhecido filósofo Aristóteles, ao lado de logos, razão, e ethos, credibilidade. Faz parte da família pathos os termos apatia, simpatia e empatia. Mas não se engane pelas semelhanças, pois os prefixos fazem uma tremenda diferença. O pequeno a em apatia nega o pathos. Trata-se da falta de paixão e sensibilidade, mas é a dupla simpatia e empatia que realmente traz a confusão. A doutora Brené Brown, uma professora universitária americana, definiu muito precisamente: empatia alimenta a conexão, mas a simpatia leva à desconexão. Ou seja, enquanto simpatia seria algo como sensibilidade ao sofrimento do outro, empatia é de fato colocar-se no lugar do outro. Os conceitos são ainda um tanto abstratos, então tomemos um exemplo fictício, levando em conta os impactos do atual cenário de pandemia do Covid-19. Uma resposta empática ponderaria os danos e o enorme sofrimento de milhões de pessoas, transparecendo dor pela própria confirmação da dificuldade do outro. Já uma resposta simpática reconheceria o sofrimento, mas sem muita preocupação. Algo como: vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer. Um dia. Por fim, uma resposta apática seria bem simples e viria de um alienado qualquer. Algo como: e daí? Lamento. Você quer que eu faça o quê? Obrigada. Parabéns, Laura. A Laura que é do curso de Economia da FEA. Agora, meu assistente de palco vai me ajudar aqui a trocar o microfone. Fica à vontade. A gente vai para a próxima apresentação. O título do trabalho é Re Karamaru, de Arthur Lungov Bugeli. Ele é da Faculdade de Filosofias, Letra e Ciências Humanas da FEFELESH, do curso de Letras. Por favor, Arthur. Boa noite, Arthur, tudo bem? Boa noite, eu gostaria de agradecer. Me sinto muito honrado de estar aqui. Bacana. Quer contar um pouquinho pra gente sobre a inspiração do seu texto? Quero. O Re Karamaru é um trabalho que surgiu de certo desespero que eu sigo sentindo em relação ao ano que vem, 2022, um desespero que eu sinto que muitos aqui têm, mas especificamente pela efeméride de um século da Semana de Arte Moderna do Brasil e determinada leitura que você tem feito dela, especialmente por os dirigentes da cultura desse país, mas também por certas alas progressistas. E, de certa forma, eu tentei fazer uma obra que lesse a leitura que se faz do legado de certa arte radical crítica brasileira e que tem cada vez mais se tornado uma arte bem inócua. Bacana. Perfeito. Ansioso para ver o trabalho do Arthur. Com vocês, Re Karamaru, de Arthur Lungov Bugeli. Bom, os trechos que eu selecionei aqui para ler vêm da segunda parte do livro, chamado Tarsila Popular, e são todos textos retirados ou de material oficial ou de coberturas da exposição Tarsila Popular que esteve no Museu de Arte Moderna de São Paulo durante 2019. As exposições com foco em elementos ou narrativas ditas populares, nativas, indígenas e afroatlânticas refletem o interesse do museu em questionar visões canônicas e interpretações tradicionais da historiografia e da crítica brasileiras, que, diferentemente da visão de muitos artistas, ainda padecem de pontos de vista profundamente eurocêntricos e elitistas. Pedro Bial recebe a sobrinha neta da pintora Tarsilinha do Amaral e a grande amiga da artista, a autora Maria Adelaide Amaral, para debater o legado de Tarsila para a arte. Segundo Tarsilinha, o Abapuru é uma espécie de Mona Lisa,
Aonde está o Abapuru, tem um monte de gente em volta. A mostra Tarsila Popular, que levou obras famosas da pintora brasileira ao MASP, bateu recorde de visitação. É a exposição mais visitada da história do museu. Um total de 402.850 pessoas apreciaram as pinturas da artista modernista, superando o recorde da mostra Monet, que exibiu obras do impressionista francês em 1997 e recebeu 401.201 espectadores. O objetivo da exposição, que tem curadoria de Fernando Oliva e apresenta 92 obras de Tarsila, como Abapuru, é exaltar os aspectos sociais, políticos e raciais discutidos na obra. Seu olhar é o de uma esfinge, que não se encaixa bem entre as obras vizinhas. Alojada entre retratos, não tem nome próprio, não tem a mesma paleta. Suas formas volumétricas e lisas não encontram eco nas outras telas. Sua feição anônima não repercute a singularidade de todos os outros rostos. Em uma época na qual a pintura retratava majoritariamente personagens brancos, Tarsila criou a negra, exposto no MoMA e agora no MASP, com a devida importância afetiva que a personagem ali representada tinha para a artista. A família pouco sabe sobre a mulher real retratada na obra, porém, no álbum de viagens da artista, uma foto bastante parecida a este quadro dá a dimensão de uma profunda relação afetiva. São 92 obras que conversam com o popular, termo tão explorado em suas pinturas, que abordam paisagens do interior e do subúrbio, de fazendas e favelas, de personagens indígenas ou negros em situações idílicas e festivas. Tudo em cores vivas, claras e cotidianas, como o azul, o amarelo e o verde, amarrando a bandeira brasileira aos cenários e mensagens nas telas. A exposição oferece ao público a foto que é ponto de partida e os preciosos estudos para a negra. E neles é possível ver como Tarsila inverte a posição do braço da ama, aproximando da imagem do seu. A artista se nutre desta outra, de si mesma, e com ela desarticula não apenas a representação da figura humana, mas o papel da mulher, em especial da mulher negra, em especial da mulher negra anteriormente escravizada, na sociedade brasileira e na própria história da arte, inclusive a sua. O filme será outro passo, avalia Tarsilinha, referindo-se ao longa com a produtora inglesa Bedlam, a mesma de O Discurso do Rei, que levou 4 Oscars em 2011. A opção pela produtora estrangeira foi para internacionalizar ainda mais Tarsila, torná-la tão pop quanto a mexicana Frida Kahlo. Que atriz interpretará sua tia? Isso vamos escolher em 2021. São tantas maravilhosas, despista a Tarsilinha, que já chegou a falar no passado em Glória Pires. A atriz tem que falar inglês. Obrigado. Perfeito, gente. Esse foi Arthur Lungov Bugelli com Rê Caramaru. Arthur, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a nossa querida FEFELESTE, do curso de Letras. A próxima pessoa que eu vou chamar é Rafaela Moreira Haddad, com o título Ainda Somos Nós. Ela é da Faculdade de Direito, AFD, saindo um pouquinho do campus aqui do Butantã, né? Por favor, Rafaela. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Só um segundinho, o pessoal liga ali para você. Alô? Estão me ouvindo? Deixa eu ver, tá fechado? Perfeito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada. Imagina. Um pouquinho sobre a obra. Bom, Ainda Somos Nós é um conjunto de obras narrativas que tenta retratar histórias que parecem corriqueiras, né, aos olhos desatentos, mas que, se a gente prestar atenção, são histórias extraordinárias, porque são comuns e porque guardam muito do que a gente traz como relação, porque nós ainda somos nós, independente das transformações do mundo, mas nós também ainda somos nós, porque estamos atrelados a tantas outras pessoas, em um nós que a gente não consegue desfazer.
Eu vou iniciar a leitura contando um pouquinho, né, sobre o conjunto Ainda Somos Nós, e eu separei um trecho de uma das crônicas que se chama Vovó. Bacana, gente. Com vocês, Rafaela Moreira, Ainda Somos Nós. Ainda Somos Nós. Ainda Somos Nós é o nome dado ao projeto de reunir crônicas narrativas que retratem histórias e situações da vida corriqueiras aos olhos desatentos, mas extraordinárias aos olhos de quem as registra. As crônicas a seguir abordam com um olhar sincero experiências pessoais e alheias, individuais e coletivas. Simples à primeira vista, mas complexas demais para passarem despercebidas. Todas as crônicas nos fazem recordar que somos feitos de muitas, incontáveis coisas, mas vários desses ingredientes são comuns e todos eles se integram, formando uma mistura indivisível de elementos que são as nossas relações. Essas, mesmo frente às transformações do mundo, nos relembram o quão ligados somos uns aos outros, como enormes nós que a natureza humana não permite desfazer. Vovó. A cidade era longe demais. Aproximar-se dela era como andar vagarosamente na cozinha até perto de um forno ligado. O calor ia aos poucos fazendo do ar-condicionado ferramenta obsoleta. Eram várias brigas e discussões calorosas pelo caminho. Os passageiros e motorista se inflavam para defender suas teses sobre os mais variados temas, como a música a ser tocada no rádio, a temperatura dentro do carro e o lugar da parada. Já na cidade, era padrão desligarmos o ar e abrirmos os vidros. Os mais atentos diriam que, à medida que nos aproximávamos da casa de vovó, uma certa tensão ia surgindo. Todos torciam internamente para que houvesse uma vaga em frente ao pequeno prédio em que ela passou a morar depois de viúva. Dessa vez, tivemos sorte. A vaga estava lá e agradecemos em pensamento. Ninguém pensou que o prédio, com a paulatina morte de seus moradores, esbanjava aquelas vagas também pela viuvez. Costumávamos conseguir levar todas as bagagens em uma só subida, mas dessa vez, não sei se pelo nosso peso ou pelo peso das malas, o elevador que ganhava idade junto com os moradores do primeiro prédio pediu arrego, fechando e reabrindo a sua porta como quem grita socorro. Em fila no corredor estreito entre a porta e o elevador, entramos. E não demorou muito para que percebêssemos o cheiro estranho que inundava o espaço. Sabíamos que vovó não andava muito bem. Depois do seu último aniversário, a senhora que sempre esbanjou alegria pareceu ser tomada por uma onda de silêncio e resignação. Por algum tempo, me pareceu que ela não habitava mais seu corpo. A solidão da idade tomou a mente sã e consciente pela qual vovó sempre fora reconhecida. Não queria mais ler o diário que chegava por debaixo da porta de manhãzinha. Não queria mais resolver suas palavras cruzadas. E nem mesmo assistir à maratona de novelas que começa a ser exibida na TV aberta depois das 6. Tudo o que fazia era dormir. A velhice é provavelmente uma velha solitária. Um dia, ao voltar de uma consulta médica na qual sua cuidadora favorita acompanhava, vovó se desequilibrou e foi em direção ao chão na entrada do prédio. Vovó não chorava. No silêncio em que se encontrava, parecia quase conformada com o que chamaria certamente de sina. E, depois desse dia, vovó parou de andar. Foi nessa época em que concluímos necessária uma visita urgente à vovó. Por isso, não nos surpreendeu aquele cheiro esquisito que nos tomou ao adentrar o apartamento. Sabíamos que vovó não estava bem. Nos entreolhamos, mas ninguém ousou dizer uma palavra sequer. Um misto de preocupação e culpa nos preencheu. Não queríamos sentir aquele incômodo sensorial que parecia escancarar certo descaso de nossa parte para com a situação de vovó.
queríamos nos importar e, para isso, tínhamos que nos desimportar com detalhes como esse. Quando chegamos na sala, ela não estava na sua poltrona. Tão logo não a vimos, pensamos que o cheiro certamente se devia a eventual acidente fisiológico que a levou ao banheiro. A verdade é que torcíamos para que esse fosse o motivo, pois não podíamos nos desvencilhar da dúvida sobre se aquele não seria senão, e tão somente, o novo cheiro da vovó. O cheiro natural de vovó, que divide os espectadores sensoriais em dois grupos. O daqueles para quem este seria o primeiro vestígio do fim, e o daqueles para quem este é apenas mais um sinal de uma longa velhice. A poucos passos do banheiro, passamos pela porta e a encontramos com a cuidadora. Nessa hora, uma surpresa. O cheiro não parecia vir do banheiro. Mesmo assim, estávamos crentes que era de vovó. Afinal, o que seria? Naquele momento, como era de praxe e como que para nos distrair, algum de nós teve a brilhante ideia de perguntar à cuidadora, também antiga cozinheira, o que haveria para o almoço. Rapidamente, ela respondeu: buchada. Galera, essa foi a Rafaela Moreira Haddad, com Ainda Somos Nós. Muito bem, muito bom o texto, Rafa. A Rafa vem direto da Sanfran, né? Agora eu vou chamar ao palco, enquanto o meu assistente troca o microfone, Poemas Felinos, de Nicolas Agnelli Sabin Casal, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da FEFELESH, curso de Letras. Por favor, Nicolas. Olá. Tudo bem, tranquilo? Tudo bem. Perfeito. Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente, por favor, da obra. Claro. Poemas felinos procuram uma essência felina. Nem todos eles vão ter gatos ali presentes, literalmente. Mas o olhar fica, né? E é mais ou menos isso que eu queria trazer. Eles são poemas bem sintéticos, bem curtos. Uma inspiração grande para mim é a Alejandra Pizarnik, que também traz um pouco dessa linguagem. Eu gostaria também de dedicá-los ao meu gatinho, Telzinho, que partiu muito cedo, mas deixou o seu olhar com a gente. Com certeza. Ok. Bom, com vocês, Poemas Felinos, Nicolas Agnelli, Sabin Casal. Muito obrigado. Olá, todas as pessoas queridas que estão assistindo também, as pessoas que eu não conheço também estão. Eu trouxe 3 poemas aqui: Beija-Flor, Espuma e Espiral. Beija-Flor. Beija-Flor me chamou porque morria, e meus dedos rudes entendem de enterro. Dei-lhe carne com cachaça e ele guinchou, tentou furar meus olhos. Tirou seus óculos minúsculos e pareceu se afogar. O pássaro, do tamanho de um ponto. De volta aos meus, fingi indigestão. Sumi, sim, mas foi por um momento, uma mudança de tom. Espuma. Borbulha pela sarjeta uma espuma rósea, rastro obsceno com ares de ácido, corroendo a língua dos desavisados. A espuma fingindo-se livre de atrito, contornando gente que mastiga ou implora, gente que marca compasso nas botas, nos pés descalços e feridos, a espuma. E, finalmente, terceiro, espiral. Vem de dentro da tinta, não se engane, seu chamado. Ao redor, conseguem ser quietos os grãos e o rancor do sol. A linha rasteja pela página e, de tão aborrecida, se contorce em espiral. Ricocheteia pelos cantos, se atravessa, quer ser estrela. A página inteira azul. Muito obrigado. Perfeito, gente. Esse foi Nicolas Agnelli Sabin Casal, com Poemas Felinos, diretamente do curso de Letras da FEFELESH. A próxima apresentação que eu vou chamar é de Carolina Magalhães Cono. Título do trabalho, Derrocada. A Carolina vem direto da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Por favor, Carolina. Bem longe.
Tá longe. Mais uma colega de direito, né? Que isso. Sou bem baixinha. Fica à vontade, Felipe. Boa noite, gente. Foi? Tudo bem. Boa noite, gente. Eu queria agradecer por ter a oportunidade de declamar aqui. E sobre Derrocada, foi um processo complicado. Tipo, eu queria que fosse um processo criativo divertido, sobre uma coisa que eu gostava na época, mas eu queria também que fosse relevante, que as pessoas também encontrassem valor no poema e elas poderiam conseguir transmitir para a própria vida delas. Enfim, eu estou um pouco nervosa, mas me perdoem. Sem problema. Eu acho que a arte é complicada para muita gente também, né? Não precisa ser só suavidade sempre. Sim. Gente, com vocês, Derrocada, Carolina Magalhães Kona. Por favor, Carolina, o palco é seu. Obrigada. Bem, eu reuni 2 poemas aqui, e o primeiro é de título 1948. Na dança solista, clamo, essa valsa é minha. Não há David Knight, um cavaleiro tal senhor Fitzgerald capaz de reter as águas de Olinda. Em tropeços, barrancos, risadas e goles secos de liberdade congênita, encontrou-a deitada, estática no pavimento. Pérolas reluzem suavemente. American Dream quebra-se tal frasco de vidro na sala de estar do parlamento. E órgão, despejado de sangue, insiste e resiste contra a gaiola de cálcio. 1, 2, 3, 4 vezes. O desmaio é impendente. E ao sangue vazado, hipocondria pura, clamou o perito. Ora, era só arranhão no asfalto. Meses depois, labaredas na sala de espera. E vozes e clamores, tal Guernica no saguão de Reina Sofia. Foi esse o primeiro, e o segundo é A Euterpe. Quando passo por contos, percorro os olhares por novelas, descubro um novo livro, é tudo digno, límpido, conciso. Erguer lápis e ameaçar o papel agora é feito cadastral. Chamas envolvem o sangue e tornam-se um no ponto final. Sentimento de mão gélida. Benton, não há opção mais sincera? Por que seus trens e pontos são tão ao quadrado matemáticos? Cercar o lápis com o polegar. Agora tu és presidiário de minha vontade, meu destino, minha morte e meu riso. Compadeço de uma vez só. Não juntaremos fadas, grafite despontado. Desato em pranto. Não quero escrever poesia. Fui feito para escrever conto. Obrigada. Parabéns, Carol. Gente, essa foi Derrocada, de Carolina Magalhães Kona, que veio de longe, lá de Ribeirão Preto, da Faculdade de Direito. Antes da gente fazer um breve intervalo, vou chamar a nossa próxima apresentação de Efemérides, título do trabalho, Efemérides, de Rafael Rapizo Neri, também da FEFELET, do curso de Filosofia. Por favor, Rafa. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Sobre o livro, eu não sei tanto, acho que vem mais de um esforço heurístico mesmo, de investigar o que eu estava escrevendo e tentar fazer um satirismo também, que vejo de falta na poesia hoje em dia. Perfeito. Fica à vontade, Rafa, qual que é seu? Pegou a concha pelo peso, queria o maior eco, o maior sonograma dos cliques da cachalote. Pegou a concha e levou ao ouvido com paciência. O gesto prenha, o prenhimar e as serpentes, navega o gesto até o olhar. Que olha com perdão e carícia o enovelo de cálcio que o mar lhe dá, e retém entre as sinos várias o rosicler do ser, do buraco. Leva ao ouvido a concha um eco. Os poemas não são titulados, então é só eu passar a página aqui, trocou de poema. Na quina do jornal, espreita inquieta uma manchete enxerta, meio retalho sem caldo, um vão e meio. Mas alça alguém um olho e estriba as pernas no assombro. Compramos ouro. Cetim frênico da palavra, vem entre arco breve, e novela silente entre minha arcada, centrípetas fugas, símiles do éter, do poente.
Erros privados da língua, recônditos óbvios nas melopeias sem tramas de meus dentes. Meu avô costumava puxar minha língua e arrancar dali os carrapatos com uma pinça. Esta tarde perdeu a língua e tirou-me dos olhos os carrapatos e vi sua tez, já mortiça. Coberta com um papel de parede mais banal, de bolha, de trens, de bolas rosas, bolas verdes e trens impacientes com um retardo sereno até o amanhecer. Em que morreu meu avô? Seu corpo uma folha. A areia fina que entre aqui e o inferno cristalizou-se translúcida em um só dizer. A boca aberta disse, filho. A muvuca corre pálida no velório e se ergue seu Sérgio. Sérgio, não está morto? Estou. Um surto rectal surgiu em tremendo, entranhado no seio da reunião. Risco o riso do humor encarado pelos sócios como sinal de justa comunhão. É isso. É isso, gente. Esse foi Rafael Rapizo Neri com Efemérides, encerrando o nosso primeiro bloco. A gente volta já já com mais leitura de poesia para vocês. Até logo. Chegou a hora de saber. A USP é de todos. A USP está em você. Nossa universidade está perto de você. Faz ciência, cria arte. Você tem que conhecer. Vacinem na sua água, no remédio e na cultura. Se você não sabe, chegou a hora de saber. A USP é de todos, a USP está em você. Tem teatro, corais e orquestras, faz mil descobertas pra gente crescer. A USP é o presente, o futuro e o que vai nascer. Está no suco que você toma, no oceano profundo. Desvendar do genoma é das melhores do mundo. Se você não sabe, chegou a hora de saber. A USP é de todos, a USP está em você. No Hospital das Clínicas do Parque, no Museu do Ipiranga tem USP também. A universidade da diversidade é de São Paulo, é do Brasil E vai muito além. Se você não sabe, chegou a hora de saber. A USP é de todos, a USP está em você. 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 Se você não sabe, chegou a hora. Boa noite, galera. Estamos de volta, retomando com o nosso segundo bloco da noite do Sarau Literário. A próxima apresentação que eu vou chamar para o palco é Omissões, de Romário de Souza Santos, diretamente da FEFELET, do curso de Letras. Por favor, Romário. Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Tudo bem. pessoal. Boa noite, pessoal de casa.
Perfeito. Você conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, Romário? Claro, é sempre muito difícil falar da própria obra, né? Falar do processo de composição, mas eu acho que a minha inspiração, né, se a gente pode chamar assim, vem sobretudo de uma certa melancolia, principalmente pensando nos 2 últimos anos que a gente vem vivendo. E para hoje eu escolhi um poema cujo nome é Quando o Carnaval Chegar. Perfeito. Gente, com vocês, Romário de Souza Santos, da Fefeleste Omissões. Fechado há meses, sem sair de casa, começo a pensar no que virá. Por isso preparo-me. Um misto de Odisseu e Penélope tomam conta de mim. Com o futuro adiado, resta-me a espera, que quero, preciso, ressignificar no agora. Às vezes tão duro, a cada notícia que chega, às vezes até que bom. Eis que me vem a ideia de compor uma fantasia de carnaval. Vou tecendo-a aos poucos. O que será não sei, embora cada dia eu queira que ela seja mais amarela, mais colorida, que traga consigo um traço mínimo de vida. Coleto ideias, pesquiso imagens, mas nada que seja capaz de dar-lhe forma. Sempre há uma maneira de recriar o objeto, investigar seus detalhes, suas imperfeições. Mas talvez eu esteja buscando a perfeição num mundo que já não existe, ou está fora do lugar. Pergunto-me se ele voltará à sua forma original, primeva. O vermelho às maçãs, a escuridão à noite, as lágrimas da criança que chupou limão. O carnaval chegará, mas eu chegarei? Até lá, quero esgotar os segundos que não enxergo, transformando-os em matéria viva. Quero vê-los, tocá-los, sentir o cheiro da infinitude minúscula que me rodeia e me consome. Virá daí a minha fantasia amarela. Obrigado. Parabéns, Romário. Gente, esse foi o Romário de Souza Santos, Omissões, da Fefeleste. Lembrando nesse bloco também que a gente está realizando a higienização dos microfones, todos os nossos participantes estão na nossa roda de sarau, porém, todos eles estão de máscara. Agora eu vou chamar a nossa próxima apresentação da noite, intitulada Balaclava, de Álvaro Melos Akinaga Cordeiro, também da Fefeleste, do curso de Filosofia. Por favor, Álvaro. Boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre o que você vai trazer pra gente hoje? Conto. A história se passa no Brasil do final do século XXI e ele tenta contar a história de uma intelectual brasileira, a Amélia, que participou do debate político, fundou partidos políticos, e aí eu conto a sua história a partir da sua biografia, que é feita por um professor universitário. E aí a história se desenrola a partir do conflito que o professor universitário encontra com a juventude acerca do trabalho que ele realiza em relação a essa biografia. Bacana. Ansioso pelo texto de Álvaro Melos Akinaga Cordeiro, Balaclava. Por favor. O trecho que eu selecionei, ele é uma continuidade do primeiro capítulo, em que o professor é confrontado com esses alunos quando ele participa de um debate sobre o uso de pronomes neutros. E aí ele já está em casa nesse momento. Esparramado sobre a poltrona mais desconfortável do universo, aguardo a encomenda de shimeji escuro. Depois de simular uma preocupação em me movimentar, tomar o metrô e caminhar pela liberdade para comprar shimeji escuro, ser interpelado pela juventude esclarecida acerca das minhas intenções neobolsonaristas e fazer compras esquecendo o motivo pelo qual troquei de roupas e saí de casa no sábado de manhã, chego à conclusão evidente de que deveria ter encomendado a entrega de shimeji escuro pela internet mesmo. Remoía minhas reações à histeria da molecada, quando sou trazido de volta à realidade por minha esférica barriga que treme em revolta.
Tenho fome. Aliás, tenho vontade de comer. Fome é outra coisa. Esses pirralhos nem devem saber o que foi a fome. Antes de colocar mais um tijolo no meu castelo de ódio contra a juventude, eu me recordo do punchline: o jovem tem que acabar, e dou um risinho bobo. Levanto daquela poltrona, mais torta que a minha vida pessoal, e olho pela janela da sacada, tentando distrair a mente naquele mar de silêncio artificial. Minha barriga rosna outra vez e olho para ela, ridícula, estufada naquela camiseta branca amarelada. Volto os olhos para a janela e um clarão me cega por um instante. Baixo os olhos e minha barriga passa a ostentar um círculo vermelho radiante, com a legenda Restaurante Itadakimasu, pedido BF99, apartamento 142.611, JMAC. Abro o vitrô da sacada e o entregador não deposita o pacote sobre a roda de segurança. Olho confuso para a geringonça voadora, que me retorna o contato com sua programada indiferença. Lembro de que preciso espalmar a mão esquerda em direção ao entregador e somente depois disso ele me aterriza os preciosos cogumelos sobre a roda de segurança da varanda. Antes que eu termine de girá-la, o entregador me dá as costas, sumindo na nuvem de entregadores do entardecer de sábado. Levo o pacote até a mesa e abro para conferir o que chegou. Fico surpreso, pois enviaram exatamente o que pedi, shimeji escuro. Pelo menos eu já tinha comido quando percebo. Não tenho certeza do que é pior para a digestão, se ser contrariado antes ou depois de comer. O pacote que foi entregue em minha encomenda trazia dizeres à caneta: faça bom proveito, velho fascista. Obrigado. Gente, esse foi Álvaro Merlos Akinaga Cordeiro com Balaclava. Parabéns, Álvaro. A próxima participante que eu vou chamar é Ana Paula Ferraz, com Brilhante Clitóris, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a nossa FEFELESH, doutoranda em Literatura Comparada. Por favor, Ana. Obrigada. Boa noite. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Sobre Brilhante Clítoris, é uma narrativa ficcional, experimental, que significa que é uma experiência, e foi composta por vários fragmentos. Já tem um ano esse texto, ele foi composto antes da pandemia como uma montagem. E, curiosamente, eu me surpreendi selecionando um fragmento para ler aqui e já estava tão compactado, tão unido, que foi difícil tirar, descolar, né? Então, um procedimento, uma experiência, e ler um trechinho. O tema, eu gosto muito de uma frase do Herbert Helder, que ele fala: o tema existe, mas ele é secreto. Então, acho que vocês podem perceber um pouquinho a leitura. Perfeito, gente. Com vocês, Ana Paula Ferraz, Brilhante Clitóris. Obrigada. Mas tinha essa cachoeira, esse poço, esse registro. Tinha também outras cachoeiras e outros poços, mas viraram 3 paredes negras. É assim que se desenha, por exclusão. Resta essa cachoeira, editada ao fundo do palco, uma cachoeira cênica, porque era a cachoeira mais alta. Quer dizer, não era mais alta, mas era a 5ª e última cachoeira no mapa turístico do Parque Florestal Estadual. Traçado vermelho para as trilhas, traçado em azul para as quedas d'água, linhas interrompidas depois desta 5ª última cachoeira. Não estava no mapa delimitante, mas ali, onde era interrompida a linha vermelha, havia uma placa em design institucional informando o fim do caminho. Não, apenas não informava outro caminho. Apenas uma placa metálica, bidimensional e pesada no meio da floresta. A trilha continuava, porque é certo que as trilhas continuam, só não se sabe para onde. Ou talvez se saiba: norte, sul, leste ou oeste, intermediações, combinações de norte, leste, norte ou oeste, noroestes, nordestes, direções tão diversas quanto as cores, muitas, talvez incontáveis, mas não infinitas, satelitizadas. E havia aquela placa diagramada com enfado e baixo orçamento, ali para que ninguém continuasse, para que ninguém se perdesse.
Pessoas perdidas na floresta, principalmente pessoas na qualidade de turistas, principalmente pessoas na qualidade de turistas estrangeiros, geram processos administrativos, afastamentos, exonerações. A placa era um impedimento e uma responsabilidade pública. Por isso, foi ali, naquela quinta e última cachoeira, de acordo com o mapa, batizada de Poço do Jabuti, ou Land Turtle Pool, onde se formava uma piscina de água nova e limpa, água que brota de nascente próxima e não cartografada, que a folha laranja passou outonal pelos pés imersos dela, folha trazida pela corredeira, embaraçada na confusão das águas, o que foi um pouco desesperador, tanto para a folha como para ela, porque parecia que a folha ia embora, que logo partia, que os pés eram só passagem, mas a folha teimava e rodopiava em torno dos tornozelos unidos, enroscando-se, até que, enfim, deslizou em queda livre e foi embora, desconhecida, entre tantas outras folhas alaranjadas de tantos outros destinos, até recuperar todo o liso dos rios, rota das cachoeiras toscamente mapeadas pela burocracia florestal, até ser graficamente interrompida e ser só, enfim, rota do mar. Alívio. Toda planta é apenas folha. Anne Catherine Ailes, química norte-americana que faz crítica literária, relaciona a teoria do caos e narrativas, que no passado eram mais como relógio, marcando um tempo mecânico, dividindo milimétrica e suíçamente em frações supostamente conhecidas de tempo. Agora, as narrativas podem seguir a duração das cachoeiras, que vão caindo, caindo, se repetindo, em quedas, mas não exatamente, porém previsivelmente, desde que você seja um matemático com um computador bastante potente e desfrute de alguma bolsa de pesquisa no exterior, mais ou menos digna para observar o tempo no caos. A quem interessa prever o tempo do caos? Qual é a duração do sonho? Qual a matéria da lembrança? Aqui, a película de imagem digital sobre a tela. Pele do que já é profundo ou, pelo menos, submerso. Pré-inconsciente, mas com reentrâncias que se ondulam e tocam a superfície. Pele, um lance abaixo dos pelos. Se um dia eu escrevesse essa história, ela acabaria aqui. Quando ela diz isso, são dois corpos nus no platô formado exatamente em cima da queda d'água da Land Turtle Pool. Piscina calma, cercada pelo deslize, forrada de pedras redondas e folhas naufragadas. E todo o resto à frente é a floresta cortada pelo rio fino, acima de onde há uma fresta de céu, tendo o céu a mesma forma de fenda que acompanha o rio, sendo o céu ali o espelho e não a água, a quem imita, vazando luzes em tons dourados. Céu e rio, o mesmo desenho de floresta aberta, refletidos. E era uma floresta verde-dourada, como são as florestas brasileiras, onde o sol intenso e as luzes duras complicam os manuais de pintura europeia com sua improvável palheta, séculos atrás. Debaixo d'água rasa, muito transparente e doce, as pedras são douradas. Água doce que, por acaso em inglês, é fresh water, ele diz. As pedras redondas de tanto adoçar o rio, cristais invisíveis de sal, nenhum vestígio tupi. Ele soa muito na trilha. I'm glad I'm not visiting at summer. Era inverno de 35 graus. Talvez fosse um bom amante, porque bons amantes sabem que é possível sexo no chuveiro em dias de fluxo menstrual intenso, evitando manchas no lençol dos quartos brancos onde as toalhas torcidas em forma de cisne aguardam casais nas pousadas do litoral norte paulista. Além de saber apreciar o gosto de sangue, desde que você tenha sido testada. Have you been tested? Depois do banho. Obrigada. Bom, galera, essa foi Ana Paula Ferraz, com Brilhante Clitóris, diretamente da FEFELET, do curso de doutorado em Literatura Comparada.
A próxima pessoa que eu vou chamar para o centro da nossa roda é Elias Nasser de Castro Ribeiro, com o trabalho Tá Tudo Azul. O Elias é da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, do curso de Administração. Por favor, Elias. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo certo. Tranquilo? Você conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, Elias? Claro. É um conto que quer ser algo mais ainda, quer ser uma coisa maior, mas começou como um conto. E é muito inspirado principalmente por dois poetas, pela Adélia Prado e pelo Manuel de Barros. São poetas do cotidiano e das miudezas. Eu vi um tatuzinho mesmo no chão da cidade, daqueles insetinhos que parece uma bolinha assim. De repente eu me vi de volta à infância, num jardim, e deu vontade de convidar todo mundo para esse jardim e para um tempo de simplicidade. E não uma simplicidade vazia, eu diria, o oposto disso, uma simplicidade potente, quiçá. Então é isso. Bacana, Elias. Gente, Tá Tudo Azul. Elias Nasser de Castro Ribeiro, diretamente do curso de administração. Vai lá, Elias. Qual que é seu? Queria dedicar para Isa, lembrar de como tudo começou. Tá tudo azul. Para ler ao som de Saudades das Selvas Brasileiras, número 1 e 2, de Vila Lobos. O tatuzinho Tuta tinha certeza de que era uma lagarta. Ao pé do Jequitibá, árvore em que morava, de casca grossa e flores esbranquiçadas, Tuta fazia questão de andar com Lara, Lela, Lila, Lola e Lulu, as lagartas do pedaço. Ele, um tatuzinho, fofo e bonitinho, todo pretinho, insetinho daqueles que se você encosta vira uma bolinha, sempre frequentava a feira das lagartas, a biblioteca das lagartas, a cantina das lagartas, a escola das lagartas. Foi na escola, aliás, que Tuta aprendeu. Um dia, toda lagarta vira borboleta. Ah, mas que beleza! Era o que ele mais queria. Voar por aí, pelo céu inteirinho, com nuvens respingadas aqui e acolá. Que sensação maravilhante devia ser, ele pensava. E misturava maravilhoso com brilhante, pois era a forma mais impactante que ele tinha de demonstrar o sentimento. E continuava a andar com as lagartas. Outros tatuzinhos já tinham tentado avisar. Tu não é lagarto, Tuta. Tu é tatu, tu tá tantã, diziam. E o tatuzinho nada. Como ele não escutava, começaram a fazer troça. Tu tá que nem a traça que achou que era garça e tentou voar, ô Tuta. Tá que nem a lacraia que decidiu ser sereia e morreu na praia. Sai dessa laia. Não tem mais graça, caçoavam. Mas o tatuzinho mesmo assim não escutava. Também implicavam com seu tamanho. Tu é curtinho e miúdo, não é comprido nem corpudo, tem menos que 20 patas. Olha ali as lagartas, com mais pernas até que a taturana. E tu, como quer ser lagarta se a estatura é de tatu? Sendo, Tuta retrucava. Até do seu nome a turma debochava. Lagarta chamada Tuta, deve estar biruta esse tatu, diziam. E Tuta não estava nem aí. Onde já se viu? O que é que tinha o nome? O que é que tinha a estatura? Para ele importava o que sentia. Tinha asas, escondidas em algum cantinho de seu corpo arredondado de tatu. A aventura então se desenrola, encontros e desencontros ao longo da história, até que lá para o final da prosa, sem revelar nenhum desfecho, aos poucos, foi também o marejar, sossegando e sossegado. As gaivotas murmurejavam a praia, como se voltassem de um passeio para a hora do jantar. As nuvens nuveando, menores e miúdas, até que não houvesse mais nenhuma. Sons cada vez mais raros, tons cada vez mais fluidos. O oceano deu boa noite e veio escuro, unindo o céu e o mar num apertado abraço. A água agora é cintilante. Luzinhas tremelicantes do sorrir da lua e sua brancura espelhada na maré-mar. Lembrava um imenso e florido Jequitibá. Parabéns, Elias. Galera, esse foi Elias Nasser de Castro Ribeiro com Tá Tudo Azul, diretamente da Fé. A próxima pessoa que eu vou chamar para o centro da roda do nosso sarau é Marcos Alan Viana, com O Remédio. O Marcos
é doutorando de Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, vem diretamente do IP, do Instituto de Psicologia. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite. Dá uma ajeitadinha no microfone? Claro. Perfeito. Tamanho tá bom? Tá bom. Tranquilo. Tá ligado, gente? Perfeito. Vamos lá. Marcos, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você vai declamar pra gente. Ok, obrigado, né, por essa grande oportunidade. Bom, meu trabalho, O Remédio, é um conto e essa escrita surgiu na inspiração relacionada aos meus filhos. Eu levava eles para a escola, eu tenho 2 filhos pequenos, e daí eles ficavam me contando situações da escola, situações curiosas, de crianças que simplesmente por serem crianças eram repreendidas, e isso acabou fazendo com que eu fosse pegando elementos dessas histórias que eles contavam, dessas coisas, e eu daí comecei a criar histórias para contar para eles, para tentar dar uma perspectiva engraçada, né, para a gente rir dessas coisas, rir para não chorar, como diz, né? Então, daí surgiu essa ideia, né? E algumas crianças, inclusive, tomavam remédios e com rótulos, né? Eram rotuladas, né? Veio daí a inspiração. Bacana. Sobe só um pouquinho pra gente. Mais um pouquinho, tá bom. Tudo bem, só para ficar bem pertinho assim, captar o direitinho. Perfeito? Tranquilo, gente? Fechou. Bem. Galera, com vocês, O Remédio, Marcos Alan Viana. Marcos, qual que é seu? Então, o conto começa contando a história de uma menina chamada Adrágia. Essa menina, ela é muito imaginativa, uma criança bastante imaginativa, e ela entra para a escola e não se adapta à escola. E acaba sendo levada para um médico chamado Dr. Carimbos, e o Dr. Carimbos diz que ela tem uma doença chamada TIF, T-I-F. E daí, a partir dessa doença, ela tem que se tratar com um remédio chamado Adultex, mas mesmo assim ela não melhora, vai tendo outros problemas, e ela acaba, no final, tomando 27 remédios diferentes. Só que uma hora a Adrágia se olha no espelho, tem um insight de que ela está meio estranha e está se transformando numa adulta. Daí ela resolve parar de tomar esses remédios. E daí ela, parando de tomar esses remédios, ela volta a ser uma criança imaginativa, feliz. Só que antes ela resolve voltar para o Dr. Carimbos para esclarecer algumas coisas. Eu vou contar esse trecho. Adrágia, o que está fazendo aqui? Se você não marcou hora, está tomando direitinho os seus remédios? Você está meio colorida? Está se sentindo bem? Doutor, por que você me deu Adultex e todos aqueles 27 remédios? Ora, porque você tem uma doença e precisa de tratamento. Que doença? TIF. Eu escrevi na receita. TIF? Sim, é uma doença grave que deixa você irresponsável, rindo à toa, impulsivo e no mundo da lua, e deixa seu desempenho escolar péssimo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu consegui misturar todos os 27 remédios que você toma e criei uma única pílula. Não é incrível? Agora basta tomar um simples comprimido para tratar esse problema. Dei o nome de Novo Adultex 2.0. Não é o máximo? Mas eu não vou mais tomar remédio nenhum, doutor. Eu não quero ser curada. E acho que nenhuma criança devia tomar essas coisas. Não tem problema nenhum. Não tem problema viver no mundo da lua, pois é bem melhor do que esse seu mundo chato e sem graça. E saiu batendo a porta, deixando a última receita do Dr. Carimbos em cima da mesa, dobrada, em forma de aviãozinho de papel. O doutor balançou a cabeça. Menina imprudente e tola. Se tivesse consciência, faria o tratamento adequado. TIF é uma doença muito grave. O Dr. Carimbos pegou o aviãozinho de papel para jogá-lo no lixo, mas antes, por curiosidade, experimentou arremessá-lo no ar e sorriu ao ver sua bela trajetória em zigue-zague. Contudo, imediatamente o Dr. Carimbos fez uma expressão séria, reprovando seu próprio comportamento. Voltou até sua mesa preocupado. Droga, essa doença, TIF, deve ser contagiosa. Eu deveria ter usado máscara quando a Adrágia entrou na sala. Eu deveria ter usado luvas para pegar o aviãozinho. E o Dr. Carimbos começou a suar de preocupação e ansiedade. Até que viu a caixa do Novo Adultex 2.0 na sua mesa e teve uma brilhante ideia. Decidiu tomar ele mesmo o remédio. Na verdade, como estava com muito medo da doença, engoliu de uma vez uma caixa inteira com 27 pílulas da nova droga. Jogou fora o aviãozinho de papel e voltou para os seus carimbos.
O resultado foi um sucesso e o Dr. Carimbos ficou muito satisfeito. Desde o dia em que tomou o remédio, nunca mais teve pensamentos inapropriados, nem riu de coisas bobas, nem cometeu nenhuma atitude insensata como arremessar aviãozinhos de papel. Sua pele ficou cinza, seus olhos ficaram cinza, e ele passou a enxergar o mundo de forma perfeitamente correta e organizada, sem nenhum brilho, sem nenhuma cor, sem nenhuma magia. Estava completamente curado do TIF, transtorno da infância feliz. Obrigado. Perfeito, gente. Esse foi Marcos Alan Viana com Um Remédio, diretamente do Instituto de Psicologia, doutorando em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Para fechar nosso bloco com chave de ouro, vou chamar mais uma apresentação, dessa vez de Aline Cristine de Moraes Fontes, com Do Feminino e Seus Mistérios. Ela vem diretamente da Faculdade de Educação. Por favor, Aline. Tudo bem? Foi. Agora frente. Agora do outro lado. Tá na altura boa pra você? Oi. Tá. Perfeito. Todo mundo com papelzinho e eu com celular. Tô até com vergonha. Imagina, cada um no seu jeito. Você conta pra gente um pouquinho sobre ela, Aline, por favor? Sim. Bom, é um conto que eu escrevi inspirada numa amiga muito querida, uma mulher que me inspira muito, tanto como mulher, como pessoa, como artista. E, bom, não faz parte de nenhuma obra maior, é algo que eu escrevi pro concurso mesmo. E acho que é isso. Bacana, gente. Aline Cristine de Moraes Fontes, mestranda em Educação, Linguagem e Psicologia, diretamente da Faculdade de Educação, com Do Feminino e Seus Mistérios. Por favor, Aline, o palco é seu. A primeira vez que a vi, tive a sensação que fosse muito velha. Me surpreendi, pois a achava mais decrépita que minha mãe, que já tinha as marcas do tempo bem visíveis. Andava em sua direção com um sorriso de quem está apto a conhecer. Quando da pia, na lida da louça, ela olhou para trás com uma expressão muito sofrida, que se desfez em artifício de sorriso forçado. Sentindo a atmosfera do incômodo que lhe infligira ao ousar apresentar-me, resolvi apressar a minha saída de maneira a não soar como uma fuga. Só depois de muito tempo, eu tive coragem de me apresentar novamente àquela misteriosa que eu queria. Eu queria ela, sentia a necessidade de conhecê-la. Sua figura soava um tanto inacessível, um tanto sensível. Fui apresentar-me novamente. Ela já sabia o meu nome e quem eu era. Por força do desejo, que agora me parecia ainda mais intenso, ao ver a sua face renovada, quase que por mágica, eu percebia aquela mulher. Era jovem e muito, muito bonita. Livre da louça, dos óculos e das mãos frias, a mulher segurava a sua bebida. Conversava e ainda dissimulava certa simpatia. E acolhia, como quem dá sopa aos famintos, aquelas palavras vazias e tolas que lhe eram dirigidas. Talvez por educação, gentileza ou mesmo desespero. Foi nessa ocasião que ousei soltar o meu verbo vazio. Adivinhando o seu olhar, senti que ela também me queria, embora seus gestos fossem muito semelhantes àqueles que eu observava enquanto falava com os outros. Ela me queria também, e eu, ainda em dúvida, fiz o convite mais ousado que alguém pode fazer. Convidei-a para estudar teatro comigo. Sua resposta positiva me confundiu um pouco. Pensei ser coisa para agradar de quem diz, a gente marca, sem intenção nenhuma de concretizar. A maior surpresa foi o dia em que ela realmente esteve comigo na companhia de teatro. Com a sua pose de mulher séria e sensual, ela observava nossos exercícios, e eu mal conseguia me concentrar na dinâmica de teatro. Meus olhos buscavam alguma resposta naquela mulher,
e eu a olhava tentando adivinhar seus segredos e entender por que ela estava ali. Talvez sabendo da minha curiosidade, ela demonstrou-se ainda mais misteriosa. Olhava-nos como quem olha uma parede grande e branca, sem saber se pendura um enfeite ou pinta de colorido. Como se estivesse olhando para algo quase morto, esperançando algum sinal de vida. Para minha surpresa, novamente, e ela nunca deixava de me surpreender, seu retorno sobre o que vira. Como se estivesse vendo a face do encanto. Ela gesticulava, havia sinceridade no seu olhar. Se antes eu tinha descoberto a sua vivacidade em risos irônicos e jogos de dissimulação generosa, agora eu via sua vida vibrando com palavras mais que harmoniosa e indefinidamente baluartes. Ela era jovem, muito, muito bonita e amava a arte. Pouco a pouco a nossa intimidade foi crescendo. Tinha agora uma amiga. Ela entrou para a companhia e entregava tudo o que podia de si àquela arte. Vê-la interpretando era como ver um arco-íris, colorido, melancólico, bonito e quase irreal. Eu me acostumei a rasgar-me em elogios, mas ela parecia recusar, supondo ilusão minha. Era gigante. Nunca conhecera quem pudesse murchar e ressurgir tantas vezes, envelhecer e rejuvenescer com tanto afinco. Me parecia que ela lutava todos os dias para não derreter, para não sumir como poeira. Parecia uma guerra interminável, em que não importa quantas vezes ela conseguisse vencer, a esposa e a mãe insistiam em travar batalhas na esperança de que a mulher e a artista morresse. Parabéns, Aline. Gente, essa foi Aline Cristina de Moraes Fontes com Do Feminino e Seus Mistérios. Agora, galera, a gente está encerrando o segundo bloco e no próximo bloco a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. A participação da galera que está concorrendo, né, no concurso Nascente fica por aqui, mas a gente tem a galera que vai se apresentar e ler seus textos de maneira remota. Alguns alunos se inscreveram para contar um pouquinho da história deles para a gente também. Então, fica com a gente que no próximo bloco tem mais leitura de textos aqui na noite do Sarau Literário do programa Nascente USP. Até já já. Chegou a hora de saber. A USP é de todos. A USP está em você. Nossa universidade está perto de você. Faz ciência, cria arte. Você tem que conhecer. Vacina na sua água, no remédio e na cultura. Se você não sabe, chegou a hora de saber. A USP é de todos, a USP está em você. Tem teatro, corais e orquestras, faz mil descobertas pra gente crescer. A USP é o presente, o futuro e o que vai nascer. Está no suco que você toma, no oceano profundo, no desvendar do genoma, é das melhores do mundo. Se você não sabe, chegou a hora de saber. A USP é de todos, a USP está em você. No Hospital das Clínicas do MAC, no Museu de Ipiranga tem USP também. A Universidade da Diversidade é de São Paulo, é do Brasil e vai muito além.
você. A USP está em você. A USP está em você. Vamos lá, galera. Retomando agora com as apresentações remotas, tudo certinho? Microfone ligado? Perfeito. Vamos lá, galera. Boa noite. Retomando agora com as nossas apresentações remotas. Eu vou chamar aqui a nossa primeira apresentação. O título da obra é Jardim de Infância, de Tiago Silva de Sena, diretamente da FEFELESH, do curso de Letras. Tiago? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Tranquilo? Sim, vocês me ouvem bem? Sim, perfeito. Tudo certinho, gente? Fechou, tranquilo. Tiago, você quer contar pra gente um pouquinho sobre a sua obra, sobre o texto que você trouxe para a noite de hoje? Sim. Então, esse poema que eu vou apresentar é um poema que começa, a princípio começou com dados biográficos, né, da minha própria história, e que na verdade foram coisas que me foram faladas que aconteceram quando eu era criança, mas que eu reconstruí de alguma forma e saiu algo muito interessante, né, pensando nas coisas que eu escrevo, que acabam sendo sempre coisas pensando certos recomeços, certos reencontros, reconexões, né? Uma tentativa de sair do vazio, né? E encontrar caminhos possíveis, né? Nas encruzilhadas da vida. Então, eu queria apresentar, mais ou menos isso. Tade. Jardim de Infância. O berço aconchega em seu leito os sonhos. A deriva desbrava a finitude. A mãe salpica palavras de amor e medo. Da coroa derrama longos pijamas, cobertas e a fome. Entre teu ventre o lamento do corpo e uma parede. À frente em fluxo, retirantes alagados se retiram. Encontra a dança da chuva. Verde sinal da morte. Jornais, no outro dia só. No perto horizonte, fermentando o amanhecer, o pai antecipa o sol. Na claridade, o terror não se esconde. Artesão do cotidiano, o tempero do tempo em suas mãos. Nada adoça sua boca. Queimado, pão fisgado, ao dente um socorro. A língua enforcando o pescoço, só os braços, só o osso, só o que restou do almoço. Afogam os desejos de moço com lama até o nariz. Os gruídos espraiam-se na calçada, rolando por todas as veias. O castelo de tábua navegando. Esse córrego dá no São Francisco? Quem viaja por aí com sonhos? O berço, a porta no asfalto, atravessando os faróis dos imperadores da rua. O dia era pão seco, mergulhando na garganta. A noite permanecia resguardando a liberdade, e a cantiga de embalar sono embola debaixo do berço os braços da crua vida aos pedaços. Recomeço. Muito Obrigado. bom. Parabéns, Tiago. Gente, esse foi Tiago Silva de Sena, diretamente da FEFELESH, do curso de Letras, com o texto Jardim de Infância. Bom, a próxima apresentação, que eu vou chamar aqui para a nossa tela, é a de Mariana Trevisan Serino, com o título A Floresta das Sombras. A Mariana também é do curso de Letras da FEFELESH. Boa noite, Mariana, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Consegue me ouvir? Consigo, perfeito. Você quer contar pra gente um pouquinho sobre a obra, Mariana, por favor? Sim, claro. A Floresta das Sombras é um conto, faz parte de uma coletânea que eu comecei a escrever durante a pandemia. E são contos de fantasia que tratam, na verdade, de um país esquecido, nas areias do tempo. E cada conto, todos eles têm um tema em comum, mas eles acabam também tendo seus próprios temas. E a Floresta das Sombras é sobre uma jovem que precisa reconectar a magia desse mundo
e ela vai ter que fazer isso apaziguando os espíritos desse mundo. Foi bem difícil, na verdade, escolher um trecho, eu acabei pegando a introdução. Perfeito, bacana. Gente, com vocês, Mariana Trevisan Serino, A Floresta das Sombras. Bem-vinda, Mariana, fica à vontade. A Floresta das Sombras. Esta história se passa em uma época muito antiga, quando os regatos ainda corriam sem curso, e antes da neve branca cair sobre os picos das montanhas. Incontáveis gerações, no longínquo país de Navera, ainda transmitem esta lenda, e por isso é conhecida por mais de um dos muitos povos de tão estranha terra. Dizem que se trata de uma história real, relegada às águas e aos ventos que não mais voltam, porém nunca teremos certeza. As águas e as intempéries falam em línguas que deixamos de entender há muitos éons. E mais uma vez, ela será contada, para que não fique perdida na eternidade nem nas correntes do universo que nos rodeia. Se ela é real ou não, caberá a você decidir, estimado ouvinte. Envolva-se com ela e siga o caminho apontado. Lembre-se de agasalhar-se com peles e levar uma tocha, pois o caminho é escuro, por vezes frio e tortuoso. Nossa história é sobre os azuis fogos fatos e a magia de mundos distantes. Porém, é principalmente sobre a perda e a descoberta, sobre o encontro dos diferentes caminhos em uma única jornada. Em um lugar com calçadas de pedras brancas e mosaicos intrincados nos cantos dos prédios, em meio às colinas e próxima à costa de um mar muito azul e calmo, ficava uma cidade pequena e acolhedora. Poucas criaturas habitavam aquela região, e ainda menos pessoas. Naquele tempo, e naquele local de Navera, a vida se resumia ao passar das estações e às colheitas ambulantes do clima mediterrâneo. Muito obrigada. Parabéns, Mariana Trevisan Serino, com A Floresta das Sombras. O próximo participante que eu vou chamar é Pedro Henrique Rodrigues Camilo, mais um participante da FEFELET, cheio de gente da FEFELET hoje, no curso de Letras, com o trabalho O Prisma das Pétalas. Bem-vindo, Pedro. Só um segundinho, o Pedro está com a gente? Bom, o Pedro ainda não está com a gente, então vamos partir para o próximo. A próxima apresentação é de Aline da Silva Freitas, mais uma participante da Sanfran, com Onde Mora a Coerência Existencial. Profundo? Profundo, Aline. Conta um pouco para a gente, por favor, sobre o seu trabalho. Só um segundinho, Aline. Você pode ligar o microfone para a gente, por favor? Agora sim? Agora foi. Perfeito. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Eu pesquisei felicidade durante toda a pandemia. Felicidade é meu objeto de estudo. E aí, já caminhando para a conclusão do trabalho, eu senti a necessidade de documentar em um texto que fosse mais curto a maneira como eu trato a felicidade com seriedade e também fazendo um convite para uma ação. E assim nasce Onde Mora a Coerência Existencial. Perfeito. Gente, com vocês, Aline da Silva Freitas, doutoranda em Direitos Humanos da Sanfran. Onde mora a coerência existencial? Por favor, Aline. Onde mora a coerência existencial? Se no coração pulsa a vida, deve essa ser digna e feliz. Afinal, estes elementos e aquela não são direitos? Claro que são. Quer dizer, talvez não seja assim tão óbvio. Quiçá estejam perdidos entre desigualdades e outras tantas injustiças, em meio ao despetalar de vidas, quando apenas florescimento deveria ser regra. Como fazer com que todos percebam a necessidade deste? Há tanto desalento, descontentamento, tristeza e mortes evitáveis, tantas perdas, incomensuráveis perdas. Sinto a dor lancinante da falta de coerência existencial. Onde mora esta coerência? Não seria na somatória de vidas dignas e felizes? Sim, nas vidas, já que nesse plural é que há sentido, e só nele, no plural inclusivo, com valor onde este deve estar, não em moedas e papéis inventados, só na essência de uma humanidade humana. Ah, que necessidade de adjetivação crescente. A humanidade não humana? Será esse o ponto a que chega? Ponto final ou ponto e vírgula? Que não seja o fim, que o fim seja aquele lá do início, com corações pulsando vidas dignas e felizes.
Repete-se a expressão para reforçar a memória que agora se intensifica. Vida é direito. Dignidade é direito. Felicidade sustentável o é também. Escutemos o chamado presente para tudo isso. Há esperança? Há. E como fazer? Necessária a soma de ciências, a soma dos seres no fortalecimento da humanidade. Aquela que é humana, que exige esperança, e mais esperança. E por qual motivo? Por representar caminho viável. Mas não seria um engano, um erro, esperar-se de quem não mais se espera? Escutemos a ciência. Esperança é força, força de caráter, uma virtude que está em cada um de nós, com mais ou menos intensidade. Só está e pode ser cultivada. E não é justamente com cultivo que se floresce? Coerência existencial mora logo ali, nesse encontro possível do agir solidário por vidas dignas e felizes. Muito obrigada. A gente que agradece, Aline, pela sua participação. Essa foi Aline da Silva Freitas, Onde Mora a Coerência Existencial. Obrigado, Aline, pela participação. Agora, eu vou chamar para nossa tela o André Martelota, com Imigrante Coração. E o André, ele é do mestrado em Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidade, a EASH. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, me escutam? Perfeitamente, tranquilo. Conta um pouquinho pra gente, André, sobre o que você trouxe pra gente hoje. Bom, a minha obra é um pouco, falando um pouco da minha família, né? Sou de família italiana, como muitos são, né? Eu decidi pesquisar e pesquisando e fui encontrando histórias muito interessantes, né? Então, essa minha obra, ela trata da vida do meu bisavô, né? Onde eu fiz uma pesquisa grande, porém, eu escrevi ela de forma de ficção, né? Na verdade, eu escrevi avisando um outro concurso, né? E aí acabei me inscrevendo também aqui para o Nascente. Então, basicamente, é uma obra que fala da vida do meu bisavô de uma forma ficcional. Bacana, André. Gente, com vocês, André Martelota, Imigrante Coração. Fica à vontade, André, o espaço é seu. Ok. Imigrante Coração. Vincenzo nasceu em 1879 em San Marco Argentano, perto de Cosenza. Já nasceu lutando pela vida, pois seu parto foi complicado, o que lhe deixou com uma cicatriz na testa. Sua mãe, Ângela, teve que se casar de novo depois da morte do seu pai, Giuseppe. Vincenzo era muito pequeno, mas se lembra de como ele a amava e como sua mãe ficou amargurada e triste após sua partida. Se sentiu muito sozinho e desamparado, apesar da família numerosa. Teve 3 irmãos, 5 meio-irmãos, além de tios e primos. Com 7 anos contraiu malária, o que o deixou com sequelas no pulmão. Ficava cansado rapidamente, mas teve que trabalhar no campo para ajudar sua família. Teve sorte, pois muita gente morria dessa doença naqueles tempos. Aliás, a morte o acompanhou desde criança. Tudo isso fez ser quieto e de poucos amigos. Foi de família pobre, porém que lutava por uma vida melhor. Muita gente migrou para fugir da pobreza. Os primeiros foram seus tios Carlo e Maria Luísa para o Brasil em 1885. Pouco depois, sua irmã Maria Francesca foi com 14 anos para os Estados Unidos. Nenhum voltou. Ele mesmo não iria deixar de ir também em algum momento. A situação era muito difícil, com mortes, secas constantes e terremotos. Além do que, por diversas vezes, os latifundiários tentavam tirar as terras dos pequenos contadini, os pequenos agricultores. Mas ele sempre ouvia que os Savoia, a linhagem de reis italianos, melhorariam as coisas com a tão sonhada reforma agrária. Como não teve muita instrução, não sabia muito da razão de tanta pobreza, mas ouvia falar que teve muita guerra para unificar a Itália. A casa em San Marco era humilde, porém aconchegante.
O terreno era pequeno, mas dava para se plantar legumes. Eles colhiam e vendiam tudo nas feiras que havia ali nas redondezas. Dava para sobreviver. Pelo menos, não eram colonos dos outros, como muitos ainda eram. Sua mãe morreu de parto quando Vincenzo tinha 15 anos. Na sua memória, sempre recordava de uma frase dela no leito de morte. Seu nome quer dizer aquele que vence. Nunca se esqueça disso. Obrigado. Parabéns, gente. Esse foi André Martelota com Imigrante Coração. Obrigado pela participação, André. O André, diretamente do mestrado em turismo na IASH. Agora, nossa próxima apresentação é uma poesia de autoria de Bianca Caroline de Felício, também da IASH, mas do curso de Gerontologia. A obra é Versos de uma Jovem em Quarentena e será lida por Márcio Fabiano. O Márcio está com a gente? Boa noite, Márcio. Exatamente, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo, perfeito. Márcio, você conta um pouquinho para a gente sobre a obra dela, se você quiser, sentir à vontade, senão a gente pode passar para a leitura. Sim, a Bianca, ela se considera uma pessoa muito ansiosa. E ela se pega muito tempo pensando no futuro e ela acha que essa questão dela ficar olhando muito para o futuro faz ela não viver o presente. Então ela deixa o presente passar, porque ela fica pensando o tempo todo como vai ser amanhã, e como vai ser semana que vem, como vai ser mês que vem. E ela disse que isso, com a pandemia, acabou acelerando mais ainda essa ansiedade dela, por causa dessa incerteza que a gente tem quanto a várias situações que decorrem dessas questões que nós vemos todos os dias relacionadas às questões da Covid. Então ela diz que esse poema descreve muito, né, essa ansiedade dela e que ela é consciente de que ela deixa muito de viver o presente para poder pensar no futuro. Bacana, acho que bastante gente entende a Bianca, né? Com vocês, uma leitura de Márcio Fabiano, um texto de Bianca Caroline de Felício, Versos de uma Jovem em Quarentena. Fica à vontade, Márcio, o espaço é seu. O poema se chama Agora. O agora é tão pequeno, na escala da hora, porém vivê-lo de fato me parece mais interessante do que as preocupações incessantes com os futuros agoras. Os agoras, que agora são, um dia não serão mais, e se tornarão lembranças de um eu que agora viveu. Quiçá, por isso, vivo no constante e angustiante conflito entre viver o agora e calcular o agora que virá. Talvez eu me preocupe com o modo que quero me lembrar dos agoras que vivi. É errado ser assim? Não há regra, não há lei. O tempo passa e temos que nos adaptar de alguma maneira. A vida é rotineira e passageira. Levo de aprendizado que viver o milesimal tempo presente, que chamo de agora, pode ser uma boa hora para recalcular a rota. Muito obrigado. Parabéns, tanto pelo Márcio pela leitura, quanto para a Bianca, né, por redigir o belíssimo texto. Gente, agora a gente está encerrando as participações que foram inscritas, né, tanto no concurso, tanto para leitura online, através da videochamada. E a gente vai fazer uma roda bem bacana, um esquema bem sarau mesmo, que é o microfone aberto. Então a gente vai chamar a galera que já se apresentou para trazer outras obras para vocês, porque, como vocês sabem, quanto mais poesia, melhor. Então, por favor, a primeira pessoa do microfone aberto. Então, pessoal, eu volto com mais um trecho do Balaclava, a história da intelectual brasileira Amélia, e eu vou ler um trechinho de uma entrevista que ela teria concedido a esse professor que foi seu biógrafo. A pergunta, né? A senhora é socialista?
Amélia responde. Claro. Aliás, o socialismo é uma doutrina totalmente triunfante. E não é um paradoxo porque é irmão gêmeo do capitalismo, filhos da Revolução Industrial. Os operários ingleses dormiam embaixo da máquina e eram acordados de madrugada a chicotadas. Eis a indústria. Socialismo é qualquer tendência pela igualdade das pessoas, que é quem cria riquezas e não podem ser exploradas. Comunismo, socialismo democrático, anarquismo, solidarismo, cristianismo social, cooperativismo, tudo isso. Certo. Talvez o cristianismo social seja outra forma de abusar sexualmente de crianças ou extorquir pobres, mas o restante, sem dúvida. Lutar para o operário não ser mais torturado, depois para não trabalhar mais do que 12 horas, depois para não trabalhar mais que 10, 8, para a mulher grávida não ter que trabalhar, para haver férias, escola para as crianças, coisas que hoje são banais e, fruto da luta socialista, são vendidas como face humana do capitalismo. O capitalismo não tem face humana alguma. O capitalismo é mais valor e exército de reserva. A dita face humana do capitalismo é o que o socialismo arrancou dele com suor, lágrimas e sangue. O grau mambembe de igualdade de hoje foi obtido pelas lutas do socialismo. Então, sim, sou socialista, porque é uma teoria social triunfante. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite de novo. Eu vou ler mais uma crônica desse conjunto Ainda Somos Nós para vocês. O nome dessa crônica é Bento. A casa estava cheia. Os tios e os 4 filhos, que moravam no interior, decidiram vir para São Paulo fazer uma visita. Não vinham há meses e, por conta disso, sua chegada era ainda mais conturbada. Mudavam toda a dinâmica da casa e cada cômodo parecia ganhar uma nova função. A sala era a brinquedoteca, ou depósito de malas. Os quartos viravam pequenos dormitórios coletivos e a cozinha um apertado refeitório. Era um entra e sai durante todo o final de semana. As 2 famílias se dividiam em grupos para cumprir a agenda dos adultos, que consistia, basicamente, na busca do melhor preço de qualquer coisa que uma casa com 4 crianças pudesse precisar. Para eles, as saídas era quase uma caça. Para nós, passeios irresistíveis, considerada a possibilidade, por menor que fosse, de que voltássemos com algum presentinho. Nos raros momentos em que todos estavam juntos no apartamento, era uma gritaria geral. As crianças conversavam com as outras crianças e, por falarem sempre alto demais, eram repreendidas por adultos que conversavam com outros adultos. Várias vezes, um pescava informações na conversa do outro e o interrompia querendo entender os detalhes. E assim, as linhas cruzadas formavam uma enorme e confusa rede de conversas. No final, sempre uma história se sobressaía e algum adulto ou criança conseguia, por poucos minutos, o olhar e a atenção de todos, até que as gargalhadas que se sucediam retomavam o caos. Por tudo isso, a estada deles era sempre controversa. A bagunça nos era cara, mas a companhia sempre cobria o preço. Pena que só chegávamos a essa conclusão na hora em que os tios partiam de volta. Naquele final de semana, porém, as coisas estavam diferentes. Os tios haviam acabado de adquirir o terreno de um sítio próximo de onde moravam, com o dinheiro de uma herança. O imóvel estava muito acabado, mas isso jamais seria suficiente para frear a animação geral. O tio, que passara a infância e juventude vivendo em fazenda, parecia saber exatamente o que teria de ser feito para melhorar o local e, de quebra, iniciar os trabalhos de criação de galinhas, compra de algumas vacas para a produção de leite, reforma da estrutura e plantação de algumas verduras. O terreno contava com uma pequena casa destinada ao caseiro, que junto do tio teve suas paredes, já ameaçadas de vir ao chão, reconstruídas. Com a estrutura da casa pronta, os tios conseguiram alguns móveis de doação para completar a reforma. O caseiro, ótima pessoa, vivia com a esposa e o filho José, um adolescente de 20 e poucos anos. Os primos se organizavam para ensinar José
ele e a esposa, analfabetos, a aprender a ler e escrever. Incentivavam José, o filho, a seguir com os estudos. Muito humildes, o trio se alegrava pela companhia dos novos patrões. Em segredo, porém, ao saber disso, pensava no sofrimento que teria sido a vida antes da mudança, visto que o pouco que os tios fizeram levou o caseiro, a esposa e o filho ao frenesi. E assim o sítio era só o que se ouvia dentro de casa. As novidades pareciam não se findar nunca, e os ouvidos impacientes das crianças insistiam em tentar calar a agitação dos adultos, causando pequenos pontos de conflito no apartamento, mais parecido em alguns momentos com um campo minado. Mas não por isso aquele final de semana era diferente. Apesar da agitação geral, os tios e primos não conseguiam nos distrair das dores que estávamos passando em casa com o Bento. No auge dos seus 10 anos, o animal adotado, desde que nos entendíamos por gente, estava nos preocupando já no início daquela semana. Recuperado milagrosamente do câncer que o havia atingido 2 anos antes, vivera muito bem por todo o tempo, até que passou a mudar de feição no último mês. Uma barriga que desenvolvera alguns meses atrás, muito embora fosse efeito de problemas hormonais, não diminuía. Sempre entusiasta dos passeios, o cachorro já não performava da mesma forma nas suas caminhadas diárias e, para piorar, estava agora fazendo um barulho ao respirar. Nós, pela paixão cega que por ele nutríamos, preferimos desacreditar que pudesse ser algo sério. Mesmo assim, os principais exames foram feitos e, para o nosso alívio, nada circunstancial havia sido apontado. No sábado, o último exame acusou um problema que explicaria inclusive o porquê do barulho. E, como quem cuida de uma virose qualquer, o veterinário nos garantiu que uma dupla de remédios resolveria a situação com rapidez. Dentro de mim era discórdia total. Convencida de que o problema não era grave com as evidências dos exames médicos e clínicos, me via aliviada e inundada por uma paz reconfortante. Até que, subitamente, uma onda de medo me atingia, e por pessimismo ou não, via em minha frente a morte do cachorro acontecer, enquanto fixava o olhar em seu rosto, na vã tentativa de ouvir o que ele jamais poderia me dizer. A sensação era de sufocamento. Eu estava sufocada pelas palavras que ele não conseguia proferir. E, como se o sufocamento não me fosse suficiente, me afogava nas ondas que o som da sua respiração fazia ecoar na minha cabeça. Nesses momentos, minha vontade era de fugir. Fugir da sombra do que seria um mundo sem ele. Na impossibilidade da fuga, esse desejo se transformava em uma vontade incontrolável de gritar. Queria mandar os tios e os primos para fora, gritar e expulsar todos que ameaçavam o lar, como se o terror tivesse sido trazido na sola dos seus sapatos. Queria injuriar a fazenda, as galinhas, as vacas e as plantações que tomavam na cabeça dos de casa o protagonismo que era do cachorro. Ninguém parecia entender a mim e ao Bento, e a fazenda seguia como a menina dos olhos. Na noite de sábado, quando os remédios completavam sua hora limite para fazer efeito, me desesperei. Eu precisava levá-lo para algum atendimento, e assim fomos. Na sala da veterinária de plantão, rapidamente fui anestesiada com a notícia de que o quadro era grave. Bento estava em dor e precisaria passar a noite internado na clínica. Com a cabeça cheia e já de volta em casa, a tristeza e o medo suplantaram a raiva. Entrei em um estado de completa negação e a fazenda, de repente, se tornava meu escape, meu refúgio. Se pudesse me teletransportar para a fazenda, seria como se nada tivesse acontecido. Matutei esse pensamento até que a ideia se tornasse uma tese irrefutável e irresistível. No apartamento, porém, ninguém mais mencionava a fazenda, que parecia ter sido apenas um surto coletivo do imaginário geral. Todos preferiam o silêncio. Num dado momento, escutei o tio dizer ao pai quanto fora difícil quando ele perdeu a sua cadela. E nessa hora, como quem leva um susto, passei da negação para a completa raiva novamente. Como ele poderia conferir aquela sina ao Bento? Como se para morrer não bastasse apenas estar vivo. Dormi com um misto de tristeza e esperança. Um sono agitado e picotado que terminou às 6 da manhã para que nem um minuto me atrasasse do horário de visita. Pai e mãe me acompanharam até a clínica e não demorou muito para que a notícia desse cores mais fúnebres à história.
O Bento faleceu na madrugada daquela noite. As lágrimas dos três na sala da veterinária dividiam o espaço com gritos abafados de inconformismo e consolo mútuo. Nos despedimos do corpo e, em meio a todo o sofrimento, precisávamos tomar atitudes rápidas e maduras como o que seria feito com ele. Pedimos à clínica algumas horas e, pelos ecos que nossos choros em coro faziam no local, acabamos retornando para casa. Lá, os primos se aproximavam de nós em silêncio e avaliavam nossos rostos como que perguntando internamente se poderiam nos abraçar. Enquanto isso, os tios tentavam nos dar algum tipo de conforto com discursos improvisados de alento. Como nada daquilo parecia adiantar, quase em conjunto, os tios nos vieram com a ideia de enterrar o Bento na fazenda. A mãe, sabendo que a única opção fora essa seria cremar o cão, pareceu aliviada com a sugestão. Os demais não tiveram qualquer reação. A escolha me obrigava a admitir e reconhecer a morte do Bento, e isso parecia impossível naquela hora. Enquanto isso, os primos se preocupavam internamente sobre como seria a volta para casa num carro pequeno e na companhia de um cachorro morto, mas se mantinham em silêncio, provavelmente com medo da repressão dos pais e com certo desconforto em parecer desdenho do luto alheio. Para surpresa geral, a veterinária garantiu que até o final da tarde, pela refrigeração, o trajeto poderia ser feito em segurança. E, tão logo recebida a notícia, o tio tratou de pedir ao caseiro que abrisse uma pequena cova na fazenda. Pouco familiarizada com a morte, o choro me parecia o único recurso possível naquele dia. Choramos sem qualquer perspectiva de que em algum momento pudéssemos cessar. As lágrimas diluíam todas as palavras que tentavam nos passar como forma de conforto. E, quando elas secavam e paravam de cair, chorávamos por dentro. À tarde, mais próximo da hora dos tios e primos partirem, escutei rumores na sala de que naquele domingo era aniversário do José, filho do caseiro da fazenda. Os 20 e poucos anos que sabia que o menino teria se tornaram 22, durante os quais apenas em um ano um bolo teria sido feito em homenagem ao seu aniversário. Frente a isso, os tios até haviam, sem que tivesse percebido, lhe comprado um presente no dia anterior e estavam se organizando para que, chegando na cidade, fossem direto à fazenda com um bolo e quitutes para realizar uma pequena comemoração. Tomada por sentimentos que sequer sabia nomear, a fazenda agora parecia a salvação. Participar desse movimento a ela direcionado se tornou um subterfúgio ao meu luto. Na correria para saírem de casa, pois ainda teriam de passar na clínica para retirar o cachorro morto, me vi frente à súbita ideia de presentear José. Não havia, porém, tempo algum para comprar qualquer coisa. A pressa já tomara conta do apartamento e todos se agitavam na iminência da despedida. Rapidamente, tirei um pequeno saquinho fino de embrulho transparente que havia guardado e agradeci pela centena que se escondia na minha carteira. Sozinha, coloquei a nota em volta a um papel de seda escuro, lacrei o pequeno embrulho com o adesivo que sobrara do Natal e dei ao tio sem muitas palavras. De noite, na fazenda, com a cova pronta, tio e caseiro trataram de dar um desfecho digno do que Bento fora para nós. Mas, logo em seguida, a fazenda só tinha olhos ao José, aniversariante. Nos encaminharam fotos da comemoração e consegui esboçar um sorriso ao ver a alegria de José estampada no retrato, que certamente tomava todo o espaço da fazenda. Pouco tempo depois, por telefone, o tio, como quem se orgulha por ter cumprido uma bela missão, me garante que o embrulho de papel de seda envolto no saquinho, a que ele carinhosamente se referia como cartinha ao Bento, já se encontrava debaixo da terra junto ao cão. Perfeito, gente. Essa foi a nossa segunda rodada de microfone aberto. Agora, para realizarmos a higienização, e também, para darmos espaço à galera online, eu vou chamar a Aline da Silva Freitas para a nossa sessão, a nossa terceira sessão de microfone aberto. Por favor, Aline, está com a gente? Tudo bem? Abre o microfone, Aline, por favor. Acontece, são ossos do ofício. Vamos lá. Fica à vontade. Eu comentei um pouco sobre a questão da felicidade sustentável. E aí eu gostaria que todos vocês agora que estão acompanhando pensassem ser feliz. O que te faz bem?
E a partir dessa pergunta, eu vou fazer uma leitura para que possamos explorar ainda mais a nossa possibilidade de cultivar a felicidade, de construir a cada dia essa percepção de uma vida que seja mais tranquila, mais leve e um alento a esse momento tão desafiador que exige tanto de nós. Lembrando que a felicidade de que eu falo é uma felicidade que anda em paralelo com a dignidade, cuidando de ambas, assim que nós chegamos em um resultado diferente para essa sociedade. É o que me faz bem. Em perfeita conexão com a natureza, imagino que ali não há carros, e sim o mar. E assim eu escuto o som doce dos ventos, ondas d'água a balançar. É o que me faz bem. É o que me faz tão bem. O sol também carrega a sua beleza. Imagino o dia a me abraçar. Desde quando me levanta até quando se deita, cada passo meu a iluminar. Até que quando se despede e deixa seu legado, é a lua a meninar. É o que me faz bem. É a lua a meninar. É o que me faz tão bem. E então eu lhe pergunto, o que é que te faz bem? O que é que te faz bem? O que é que te faz verdadeiramente bem? Comece a reparar e então se inspirar. Imagine, sonhe alto, você pode esperançar. É o que me faz bem e fará você também. É o que me faz tão bem e fará você também. E como convida o título desse evento, que tal ser uma oportunidade para que sejamos nascentes de tudo isso? Obrigada. Muito obrigada, Aline. Próxima sessão, por favor, Ana Paula. Tá em casa já, né? Sim. Mais um fragmento de Brilhante Clítoris, bem curtinho. No ensaio sobre Colette, Kate Acker escreve que as mulheres estão sempre se tocando all the time. A frase não é dela, é de uma filósofa francesa. Deixa pra lá. As mulheres estão se tocando all the time because os lábios vaginais se tocam duplos. Questão anatômica. Quando uma mulher sobe numa moto, ela abre as pernas e permanece de pernas abertas toda a viagem, toda a estrada. A mulher come a estrada, o asfalto é imediato, assim como o vento, assim como a barba. A mulher na moto produz o vento. Quanto mais acelera, mais vento. Os eucaliptos replantados vão ficando cada vez mais para trás, passando de futuro para passado muito rapidamente. E está a 3 horas longe de casa, cada vez mais longe de casa e cada vez mais ao centro. É um presente que não acaba. Se para, acaba o vento. Não há vento em estado inerte, não nessa hora, nessa época do ano. Massas polares cobrem outros corpos, outros territórios. Ela para no mirante, curva da Serra do Mar. Ali embaixo é Santos, bebe água. Uma cobra atravessa, escamosa e sinuosa até que estica. A cobra é estrada. Medo nenhum da cobra, mas sim do ônibus de turismo queimando os freios. Toneladas de lataria na descida. Segue mais adiante, para novamente, agora para abastecer a moto. O cheiro de gasolina. Desce da moto e os lábios estão novamente colados. É uma mulher sem pressa. Toma um café na loja de conveniência e do balcão, pelo vidro, tenta ler o muro da borracharia que esconde uma bananeira. Números, fotografias, propaganda eleitoral de alguma campanha local. Segue a estrada de pernas semiabertas e muito vento. Urgência de espaço. Velocidade sobre distância. A moto inteira entre as pernas, o motor nas mãos, pelo guidão. Controle. É preciso muita estrada, uma estrada que a faça cansar. Não era essa a rota, ela queria o caminho do deserto. Obrigada. Perfeito, gente. Vou chamar mais um participante que está online com a gente. Por favor, Tiago Silva. Volta com a gente para ler um poema para a gente, Tiago. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Faz parte também da
desse momento eu criei esses dois poemas quase juntos, né? E também é parte de uma observação de um fato real que aconteceu, que eu observei, que eu vivi, e do lugar onde eu morava. Eu acabei criando assim esse poema para tentar lidar com certas situações e violências e tudo mais. Vamos lá. Chama-se Na Encruzilhada. Os unidos das moscas perturbam o almoço. Era dia de sol. Havia mais que ossos entre os garfos e um suco de morango encarnado no copo. Poucos sonhos possíveis de arrumar no prato. O sabor da vida era distante, dieta do outro lado da ponte. Estava sempre na raspa do tacho. E um fraco aroma emergia amargando a minha boca de futuro. A perfurante luz do dia nos vãos da janela do quarto, preenchida de papelão, em meio à magenta sobriedade. Os olhos não migram ao céu escarlate. Deitam-se em espelhos vermelhos que lhe falta a paisagem. Engaiolado ao anúncio do fantasma em tubo na parede. Eternamente pousado na provisória rua. A Maria Fumaça é residente de um quarto sem cozinha. Os trilhos foram despejados para a modernização do local. As paredes da viela, traves de futebol, trânsito, mercado central, pés em cadência e os portões que se prendiam à primavera. A lotação andava em círculos. A cavalaria esbanjava requinte no desfile. O rubro fim de tarde. Entre uma corrida, um gole de uísque e o relinchar assustando as persianas. A morte era a proprietária da maioria das casas. E diariamente sentia-me morto. A tarifa sobre sonho é alta. O seguro de vida é o silêncio. Senhora da Estrela em transe. Exumirinha da Encruzilhada em trânsito. Obrigado. Volta ao palco o Romário. Por favor, Romário, o espaço é seu. Agora eu vou ler um poema, que é bem curto, faz parte do Omissões também. E é um poema que eu dedico à minha mãe e justamente por isso esse é o título. Mãe. Então chegou a fria noite. Ali no tanque estava, esfregando as mãos de sabão luminosas. No fogo chiava o feijão, na pressão do dia seguinte. Obrigado. É isso, gente. Esse foi o Romário. Galera, tudo que é bom dura pouco. Então a gente está encerrando agora a nossa noite do Sarau Literário da 28ª edição do programa Nascente USP. A gente também encerra as nossas transmissões e volta no dia 17 de dezembro, às 7h30, com os ganhadores de todas as etapas, seja da música erudita, da música popular, das artes cênicas e do sarau. Eu agradeço a participação de todos que estão aqui, de todos que estão em casa também, sejam os que participaram nos outros dias, sejam os que acompanharam a gente. Agradeço também a toda a equipe que fez um excelente trabalho e a gente se vê no dia 17, não esqueçam, conto com vocês lá. Muito obrigado e boa noite. A USP é de todos, a USP está em você. Nossa universidade está perto de você. Faz ciência, cria arte, você tem que conhecer. Está no campo, no mar, na estrada, na arquitetura, na vacina e na sua água, no remédio e na cultura. Se você não sabe, chegou a hora de saber. A USP é de todos, a USP está em você. Tem teatro, corais e orquestras, faz mil descobertas pra gente crescer. A USP é o presente, o futuro e o que vai nascer. Está no suco que você toma, no oceano profundo, no desvendar do genoma, é das melhores do mundo.